Que a graça e a paz esteja com todos, aleluia. Estamos nesta noite, último domingo de abril, com os nossos momentos de reflexão. Provavelmente você passou um dia de correria e agora onde tudo já começa a tomar aquele momento em que você está mais calmo, sereno, o Senhor quer falar com você. E nós sabemos que muitas coisas nos sobrevêm para que a gente possa entender que nem tudo é conforme nós queremos e nem da forma que nós achamos. E esta palavra de reflexão neste último dia de abril, um mês difícil, um mês onde nós não entendemos muitas coisas, tentamos colocar em prática algumas coisas, mas muitas coisas ainda ficaram sem se resolver e talvez você tenha dito assim, mais um mês termina, outro começa e tudo que eu me preparei para resolver não consegui. E eu queria relatar algo nesta palavra hoje, neste último dia do mês, de que todas as coisas que nos sobrevêm fazem parte do nosso cotidiano. E que você, neste momento que você está aí, preocupado, porque eu não consegui, o que eu vou fazer? Se sentindo muitas vezes para baixo, desanimado, porque era para ter acontecido de uma forma, era para mim ter sido, era para mim ter empregado, era para mim ter aumentado, era para mim ter terminado. Pare e faça uma reflexão e relacione novamente aonde você parou. Porque no decorrer de muitos dias, nós temos que fazer uma análise daquilo que nós aproveitamos e daquilo que nós temos que retirar da nossa vida. E nem tudo que vem ao nosso encontro é da vontade de Deus. Nem tudo aquilo que se faz presente no dia a dia nosso é da vontade de Deus. Nós temos que ter aí a sensibilidade apurada em Deus, por isso que ele fala que nós temos que entender dos seus estatutos e mandamentos e aprendermos que muitas coisas que o Senhor tem para nós é uma dádiva para que nós possamos tomar as iniciativas necessárias. E quando nós estamos lá muitas vezes enroscados, vamos colocar assim, sem termos saída, o Senhor entra com a estratégia, o Senhor nos salva da situação, o Senhor nos retira de uma condição que muitas vezes era para nossa morte. Mas tudo isso para nós tem que ser um aprendizado. Tudo isso para nós tem que ser o altos e baixos que existem no cotidiano de cada ser humano. Se nós analisarmos a vida dos homens de Deus, nós temos por exemplo quantos altos e baixos eles passaram, quantas situações alarmantes eles passaram, correram risco de vida e muitas vezes eles tinham que basear dentro da palavra que Deus mandava através dos seus profetas, muitas vezes em aviso em sonhos, e eles tinham que confiar. Hoje nós temos aí tantos meios de comunicações, várias palavras sendo pregadas de várias maneiras, mas a verdadeira palavra é aquela que vem de encontro com a tua necessidade, com o teu coração, com o teu entendimento. E quando você busca em Deus a palavra que resulta em solução para a tua vida, você vai ver que tudo aquilo que parecia estar te atrasando eram as pedras que precisavam ser alicerçadas para que você pudesse preparar o caminho para a tua vitória. E quando nós deixamos
de reclamar e começar a visualizar um pouco mais aquilo que Deus tem para mim, que tem para você, nós começamos a entender que nós dependemos dele. Para tudo, para todas as coisas é de Deus e todas as coisas procedem dele, mesmo as coisas ruins. E muitas vezes nós damos aí um ênfase ao inferno, porque o inferno vive fazendo, porque o capeta faz isso, porque Satanás faz aquilo. E eu quero te dizer que muitas e muitas lutas nos sobrevêm para que nós possamos mostrar a capacidade que nós temos. E nós muitas vezes nos lamentamos mais do que acreditamos. Nós não colocamos em prática a fé que Paulo deixou estabelecido na palavra como base. E eu tenho trazido aqui diariamente que muitas vezes essa fé invertida vai tornar para você em atraso, vai tornar para você numa condição de ansiedade e outras coisas mais. Mas Deus quer, através desse cotidiano, de altos e baixos, muitas vezes de lutas, porque nós sabemos que tudo na vida tem um preço a pagar. Você levanta cedo, vai trabalhar. Dentro desse processo de trabalho, você tem coisas que você não gostaria de fazer, mas é obrigado a fazer para respeitar a carga horária, respeitar o teu chefe. Você como patrão tem que levantar cedo, muito mais cedo do que os seus funcionários. Você tem a responsabilidade de uma empresa. Você tem sobre seus ombros a responsabilidade do pagamento. Então sobre você há muitas cargas, há muitas coisas que nós, no nosso desenfrear de vida, nós vamos enroscando aqui e ali, e quando estamos enroscados totalmente, olhamos e falamos, nossa, mas Deus não estava vendo isso? Mas o Senhor está dizendo para nós que todos esses enroscos fazem parte de um desembaraçar para que possamos falar com êxito. Que tudo que nós estamos passando, nós podemos em Deus, porque Ele é aquele que nos guarda, nos protege, Ele que pega nós pela mão direita, nos levanta e diz assim, eu sou contigo, não te abandono e não te deixo. Mas isso tem que estar em mim, tem que estar em você, tem que estar na condição de nós olharmos quem nós somos. Você já se perguntou a sua identidade onde está? Daí você pode me responder, está na minha bolsa, está na minha carteira, está na empresa. Estou falando da identidade espiritual. Com quem nós somos parecidos? Quem nós representamos aqui nessa terra? E se você me respondesse assim, eu sou filho de Deus, então eu te pergunto, por que o desespero? Porque a confiança está nele, a obra está nele, o desencadear do mundo está nas mãos dele. E nós, muitas vezes, meros mortais, queremos indagar para Deus o que devemos mudar. Mudar o quê? A nossa mudança é de dentro para fora. E quando colocamos isso em prática, quando nos humilhamos para dizer que não somos, não temos e não vamos levar nada, que nós, essa carne aqui, tudo isso daqui, olha, tudo é meramente um tempo. Se nós passarmos dias enfermos, nós sentiremos o que nós somos e o que representamos. Então nós não somos nada sem Deus, nada. E todo esse corpo humano necessita de estar bem. E a cura é de dentro para fora. E é de alma. Porque o espírito é de Deus e volta para Deus. Mas a nossa alma muitas vezes aguça e quer trazer para nós aquele desejo de parar, aquele desejo de você não consegue. Sabe aqueles momentos que você fica ali, sabe, revendo aquelas coisas terríveis que você passou. Muitas vezes palavras que foram elaboradas para você,
que trouxeram, sabe, um peso para a tua vida e você não consegue digerir e você fica ali ruminando e você fica ali analisando e com isso a tua alma enferma, a tua alma fica revoltada. Daí você olha para as coisas, você acha que é muito grande a luta, é muito grande o peso da vida, porque eu não consigo, porque o outro consegue, e você começa a ficar nesse ato de murmuração, de lamento, e nenhum lamento te levará a lugar nenhum. Então nós temos que entender que 30 dias passaram, o mês de abril foi, a partir da meia-noite, o mês de maio adentra a nossa casa. E nós sabemos que quando termina um ciclo, um novo começa. E como vamos começar esse novo ciclo? Nós temos que entender que Deus faz nova todas as coisas, todas as noites, todas as madrugadas, todas as manhãs Ele tem algo novo para mim e para você. Então que você possa fazer uma reflexão em tudo que você tem vivenciado, vivido, e que você possa fazer mudanças, porque as lutas continuarão, as mudanças é que tem que acontecer. As lutas vão vir, se veio pequena, amanhã serão médias, depois grandes, depois voltam a ser pequenas. Ninguém vai mudar isso, porque isso faz a rota da vida. Se nós olhássemos para os nossos pais, avós, bisavós e tudo mais, nós veremos, estaríamos assim analisando e fazendo assim uma triagem de toda a nossa família, de tudo aquilo que eles passaram, que eles vivenciaram, que eles não tiveram muitas vezes o recurso que eu e você tem hoje. Talvez por falta de conhecimento, talvez por falta de não ter conhecido ao Senhor, mas nós temos toda a capacidade de mudarmos a nossa história. E essa história, ela começou, sabe quando? Quando você foi gerado. O Senhor já te chamava pelo nome. O Senhor já sabia o que você seria, onde você chegaria. E Ele sabe onde você vai chegar. Quem não sabe é você. Muitas vezes preso nessas coisas pequenas, mesquinhas, você deixa de ganhar aquilo que o Senhor quer te ensinar e quer te trazer o melhor. Porque Ele quer que você cresça cada dia. Ele quer que você aprenda a depender dEle, que você esteja nos braços dEle, que você esteja dentro da única vontade que Ele tem, que você seja grande e vencedor. Esse é o desejo do Pai. E eu quero trazer aqui uma palavra rapidinha do chamado de um homem que estava numa situação assim talvez como nós, reclamando, achando que, mas eu já sou velho, não vai acontecer. Mas eu sou pobre, não tenho. Eu gostaria de mudar minha casa, mas não tenho coragem. Sabe? Começa a focar no que você está vendo. Mas aquele que vive a fé, não vive aquilo que está enxergando, mas olha para aquilo que ele acredita que vai acontecer e que vai chegar para ele. E aqui, em Juízes capítulo 6, versículo 11, aqui estamos lendo sobre o chamado de Gideão. E aqui no versículo 11 diz assim, que o anjo veio para falar com ele e se assentou debaixo de um carvalho, lá nas terras do pai de Gideão, que pertencia a Joás. E ele estava malhando trigo naquele lagar. E você sabe o que é um lagar? É um espaço pequeno aonde se coloca a uva para fazer suco. E ele estava ali desesperado, porque ele tinha que salvar aquele pouco de sementes dos medianitas, que eram inimigos mortais do povo de Deus naquela época. E ele estava ali malhando. E de repente, do improvável, o anjo aparece e o anjo diz assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Olha que palavra. Eu quero traduzir essa palavra para você agora. O Senhor é contigo, mulher valente. O Senhor é contigo, homem valente. O Senhor nunca te deixou e não vai te deixar.
Ele tem uma história para terminar a teu respeito. E essa história será bem-sucedida. Não será a derrota que muitos estão achando que você vai ter. Não será a derrota de que muitos estão rindo porque você não conseguiu chegar dentro do propósito daquelas pessoas que acharam que você chegaria. Mas eu vou te dizer, os propósitos de Deus é muito maior para a tua vida do que você pensa. Os planos de Deus sobre você é muito maior do que você pensa. Ele vai te surpreender. Mas olha só a condição. Aí respondeu Gideão: ah, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir o Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Olha a prerrogativa de Gideão. E eu vou assim analisar Gideão. Gideão estava triste, abatido. Ele estava ali salvando as últimas sementes. Ele tinha prazo, porque ele queria salvar aquele pouco de semente que era a ração deles, o alimento deles, o meio deles de sobrevivência. Ele estava desesperado, ele estava ali, sabe, desolado, e de repente aparece o anjo do Senhor dizendo: ah, o Senhor é contigo, homem valente. Quantas vezes você está desanimado, abatido, falou besteira, muitas vezes até palavras que entristeceu o Espírito Santo de Deus, e aparece alguém, ou Deus te manda um recado dizendo: Deus é contigo, homem valente, Deus é contigo, mulher valente. O Senhor está dizendo: não faça isso ou não faça aquilo. O Senhor tem para você grande obra, o Senhor tem grandes vitórias. Mas você está ali na mesmice, maçando, sabe? O teu querer ali, emburrado, irritado, marrento. E você fala para o anjo: poxa, mas você não podia ter trazido essa palavra um mês atrás? Você não poderia ter falado para mim antes que isso tivesse acontecido? Então veja bem, aqui Gideão estava justificando com o anjo do Senhor o que o anjo do Senhor veio trazer para ele de bênção. Porque quando as coisas é de Deus, não fica limitado numa porção de sementes. Não fica limitado numa saca de alimento. Quando Deus é por nós, é medida, recalcada, sacudida, transbordante. Quando Deus faz o melhor por nós, Ele está trazendo para mim e para você aquilo que é objetividade. Deus está trazendo para mim e para você, hoje, a condição de eu ser mais do que vencedora. Então eu quero dizer para você nesta noite: creia, acredite, Deus tem o melhor para a tua vida. E neste momento aqui, que Gideão estava ali falando com o anjo, sabe, era como que ele tivesse esquecido das promessas. É como ele tivesse esquecido de tudo aquilo que um dia Deus havia prometido para a família dele. E ele ainda fala com o anjo. Quando o anjo falou para ele que ele seria aquele que seria usado para livrar o povo de Deus, ele ainda falou: eu sou o menor da minha casa, o mais pobre. Quantas vezes você chegou para Deus e disse: mas Senhor, eu não tenho capacidade, eu não tenho condição, eu sou aquele que não consigo fazer nada, Pai, porque a minha pequenez é tão grande. Mas o Senhor não está olhando para aquilo que você pode. Ele fala na palavra que ele pega os incapacitados e os capacita. Mas aqui Gideão continuava justificando. E eu quero dizer para você
que enquanto nós ficamos perdendo tempo para justificar o nosso pedido, a nossa bênção, nós estamos perdendo tempo dessa bênção chegar. Nós estamos perdendo tempo do que o Senhor quer fazer na minha vida e na tua vida. Então tenha certeza de uma coisa, que a bondade de Deus é tremenda, ela é abundante. A misericórdia dele nos acompanhará todos os dias da nossa vida. No Salmo 23 diz que a misericórdia do Senhor nos acompanhará todos os dias da nossa vida. Então se sinta abençoado por Deus, se sinta agraciado por Deus. E quando o anjo fala para ele aqui, então virou o Senhor e disse para ele: vai nessa tua força e livre Israel da mão dos medianitas. Não te enviei eu? Quantas vezes Deus te coloca numa condição de você fazer algo que você acha que você não tem capacidade de fazer? Mas Deus te confiou algo. Deus te confiou algo de uma tal maneira que tudo está nele e tudo é para ele. Então acredite, você tem capacidade de fazer. E aqui, quando o anjo deu uma ordem que era para preparar para ele uma mesa, que ele iria se alimentar, ele foi, se aprontou e fez tudo, o anjo esperou. E dentro dessa espera, o Senhor deu algumas ordens para ele. E ele recebeu essas ordens. Mas o que eu quero dizer para você nesta noite, que antes dele obedecer esta ordem de Deus, porque ele edificou, ele trouxe a vontade de Deus para aquele povo que estava desiludido. Quantas vezes você falou nesse mês de abril: não aguento mais, não consigo, não dou conta do que tem para fazer. Ai, a minha família é assim, o meu problema é grande no emprego, a minha empresa. Quantas coisas você justificou com Deus nesse mês de abril para impedir que a tua bênção chegasse até você. E Deus nessa noite está te dizendo: eu sou contigo, homem valente, mulher valente, empresário. Você que muitas vezes está achando que Deus não vai te usar para poder trazer benefício para outras pessoas. Ele vai sim, porque o momento é agora. Nós estamos mudando de ciclo, de um mês para o outro. Nós não estamos preocupados com os governamentais. A lei de Deus supera os governamentais. Nós não estamos falando de leis humanas, nós estamos falando de leis de Deus, que nos guarda e nos livra de todo mal. E sabemos que todas as coisas é para aquele que obedece à vontade de Deus. Então tenha por base o que o Senhor está falando nesta noite. Eu sou contigo, homem e mulher valente. E aqui no 7:3, depois que Gideão, porque é muito longa a história, depois que Gideão aceitou, acatou, e ele aceitou que ele seria aquele escolhido, e foi quem trouxe a vitória. Tinha 23 mil, e desses 23 mil ficou só 300, porque houve uma ordenança de Deus para que fizesse o teste, para que eles pudessem livrar ali o povo de Deus. E Deus falou assim com ele, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte-se e retire da região montanhosa de Gileade. Aqui Deus estava preparando pessoas para lutar com Gideão, que não fosse tímidas nem medrosa. E eu vou trazer esse tímido e medroso para mim e para você agora. O Senhor está te dizendo: o ciclo foi mudado a partir da meia-noite. E eu continuo com você, mas pega essa tua timidez, pega teu medo e lança em mim. A palavra de Deus fala: lança em mim todos vós que estáis ansiosos, que tem medo.
porque o Senhor é por nós, o Senhor é conosco. Então tenha por base o que o Senhor quer fazer e falar nesta noite com você. Nós temos a certeza que tudo aquilo que nós colocamos no altar do Senhor, Ele ouve e Ele atende. Então que você possa, a partir deste momento, entender que coisas novas estão chegando, que coisas novas vão chegar e que a bondade de Deus estará, sabe, acima de tudo aquilo que você planejou e que não deu certo. Neste mês de maio, comece a colocar em ordem tudo aquilo que você não conseguiu. Não lamente. Não venha a ficar de novo lembrando o que passou. O que passou acabou, já chegou, está lá atrás. Olha, o moinho já rodou muitas águas. Lembre que tem coisas novas chegando. Tem coisas grandes chegando. Veja bem, quando o anjo encontrou aqui Gideão, ele estava desesperado porque ele queria salvar aquele pouco de alimento, pensando no amanhã. E o Senhor estava trazendo um anjo para trazer para ele a vitória sobre os seus inimigos e para trazer a fartura daquilo que ele receberia em bênçãos que o Senhor tinha para dar para todo aquele povo. Então, tenha certeza de uma coisa: o Senhor tem olhado para cada um de nós. Ele conhece o teu deitar e o teu levantar. Se você puder, vá lá em Juízes, no livro de Juízes, leia a história a partir do capítulo 5 de Gideão e veja o que ele se tornou. Veja o que ele teve capacidade de fazer. E o Senhor nesta noite está dizendo para mim e para você: não tenha medo. Muitos são os que querem ver a tua derrota, mas eu te guardo com a minha poderosa mão e dou ordem aos meus anjos para te guardar e te livrar de todo mal. Então não seja tímido. Seja aquele que fala com Deus livre, como eu estou falando com você agora. Conte para Ele todas as suas deficiências. Conte para Ele o que você precisa mudar. Fale com Ele o que você não está conseguindo fazer. Coloque tua família no altar dele. Fale com Ele as suas dificuldades emocionais, porque tudo Ele vê. Em Jeremias 29, do 13 em diante, Ele fala: eis que eu me deixo ser achado. E Ele quer ser achado por você. Ele te espera, como Ele fazia com Adão no Jardim do Éden. Ele te espera para você conversar com Ele. E sabe uma das coisas mais lindas? Ele não te desaponta. Muitas vezes nós somos desapontados por amigos que pareciam ser fiéis, por pessoas que muitas vezes dizem estar conosco. Mas eu quero te dizer, esse Deus que nós acreditamos, Ele está conosco todos os dias da nossa vida. O Espírito Santo de Deus que nos guarda e nos livra, nos protege, nos livra de fazermos coisas para não sofrermos. Nos dá a condição para que nós possamos ser vitoriosos. Então creia, acredite. Gideão ali quis, justificar com o anjo, quis discutir de um assunto que lá atrás, lá no Egito, quando Deus tirou seu povo, e ele quis dizer, por que eu estou passando por isso agora? Quando o Senhor nos permite passarmos alguma coisa, é porque Ele tem uma grande vitória para que você possa vencer. E muitas vezes é necessário provarmos a nossa capacidade. E a nossa capacidade é falar menos de nós, falar menos dos outros, falar mais de Deus e dos propósitos dele na tua vida. Se eu te fizesse uma pergunta e você pudesse responder para mim agora: quantas bênçãos você já não recebeu durante todo o decorrer da tua vida? Só o fato de você estar vivo hoje, ter uma família, você ter o poder de ir e vir, já é uma dádiva.
Então, mude de estratégia, coloque em prática aquilo que o Senhor está nos ensinando. Não seja tímido nem medroso, mas coloque dentro do planejamento que você fez aí para esse mês que está começando algumas mudanças. Comece a acreditar mais, lance palavras objetivas, fale coisas positivas, incentive outras pessoas a fazer aquilo que é bom. Quando você faz para o próximo, a palavra de Deus fala que você está fazendo para o próprio Deus. Quando você ajuda uma pessoa que está numa situação difícil, você está fazendo, a palavra fala que o Senhor se agrada e Ele trará uma abundância para a tua vida. E tudo que Deus quer é que a bem-aventurança dEle nos alcance. Então, entenda, tenha intimidade com o Pai. Porque quando você não tem intimidade com o Pai, você não tem como entender a vontade dEle na sua vida. Tudo para nós termos hoje um bom andamento, nós temos que ter um relacionamento. E esse relacionamento com o nosso Pai é vital. Muitas pessoas falam assim, mas eu não conheço esse Deus. Mas Ele quer te conhecer. Então abra sua boca, seu coração. Sabe, se tiver que chorar, chore. Se tiver que falar, fale. Mas deixa Ele entrar lá no escondido do teu quarto. Lá no cantinho do teu quintal. Fale com Ele, olhe para os céus. Clame por Ele. Ele quer te ver agora. Nesse momento, Ele quer te alcançar agora. Essa plenitude que eu estou sentindo aqui, Ele quer que chegue até você. E nós sabemos que as coisas do Senhor, a palavra fala que olhos não viram e nem pode imaginar do que Ele tem preparado para aquele que crê. Então acredite, haverá mudanças, haverá grandiosidade em tudo aquilo que você colocar à tua mão. Quando você acreditar que Deus é teu Pai, te ama. Ele amou Gideão. Quando o anjo apareceu, ele sabia que ele estava resmungando. Ele achava que ia guardar aquelas sementes para depois morrer, porque por onde os medianitas passavam, eles destruíam tudo, e o que tinham de poder para levar, eles arrancavam. Eles eram imediatistas. E aqui o Senhor olhou para aquele pequeno daquela casa, o mais pobre da sua família, e levantou um homem de guerra, um homem de coragem. O Senhor está olhando para você agora, está olhando para mim agora. Nós podemos ser pequenos na terra, mas o Senhor nos faz ser grande na presença dEle. E Ele nos dará toda a condição de sairmos de muitas situações que muitas vezes nós, no cotidiano da nossa vida, nos enroscamos. O Senhor não quer te ver enroscado. Ele quer que você seja como a corça, que você voe, que você sinta o cheiro das águas. Sabe o que é sentir o cheiro das águas? Presença do Espírito. Ele quer que você voe alto como a águia, porque a águia só olha para cima. Ele quer que você saia, sabe, desse anonimato para ser projetado através do nome dEle. Porque Ele te fez para vencer, não te fez para perder. Creia, acredite. E você que não conhece ainda a palavra de Deus, confie nesse Deus. Venha conhecer a palavra. Entenda, tudo que Ele tem para nós é o melhor. E uma das coisas que Ele quer é trazer de dentro de nós, sabe? Sabe aquele vulcão que muitas vezes aparece, deixa nós sem sentido para viver? O Senhor quer amenizar tudo isso. Ele quer te colocar a fé que já está estabelecida. É só você acreditar. Que você possa tomar posse dessa palavra nesse último dia, no dia 30 de abril. Deixe para trás o que não deu certo. Acredite, um tempo novo está entrando. Já chegou. E Ele quer cumprir na tua vida as promessas que estão estabelecidas na palavra dEle. Eu gostaria de encerrar esta live fazendo uma oração. Esse momento de reflexão é para que você possa colocar em prática tudo aquilo que muitas vezes você sonhou e não conseguiu realizar ainda.
Senhor, eu te agradeço por esta oportunidade, Pai, que nós estamos tendo aqui de ouvir a tua palavra, de saber que só o Senhor é Deus. Que o Senhor venha alcançar vidas, Pai, através desse vídeo. Que aonde, Senhor, este vídeo chegar, haja libertação. Que não haja murmuração nem justificativa, mas que possa, Senhor, as pessoas entenderem que o Senhor tem o melhor para nós. E quando nós aceitamos o que o Senhor tem para nós, nós começamos a desfrutar do plano que o Senhor tem para cada um dos teus filhos. Eu entrego cada vida, Senhor, cada situação nas tuas mãos, já pedindo, Pai, que o Senhor venha trazer uma solução para cada vida, Senhor, aonde esse vídeo passar. Tudo isso eu peço no nome do teu Filho amado e no nome dele eu agradeço. E eu gostaria, mesmo antes de estar encerrando, se você puder, lá no YouTube, entrar Pastora Marina Receputi, deixe lá seu like. Nós estamos vendo que algumas regras de leis estão querendo tirar, principalmente a palavra de Deus, que eu acredito que não será tirada do YouTube, de todas as fontes de mídias, aonde nós podemos levar a palavra que liberta, o amor declarado do Senhor. Ninguém está tentando fazer mal para ninguém, mas nós sabemos que tudo isso faz parte. Então eu gostaria que você entrasse lá e você deixasse o seu like. E para quem eu enviar o vídeo, na hora que entrar tem lá a mãozinha, deixe lá seu like, para que eles reconheçam que esse material é bom, é de edificação, é para que nós possamos crescer, que esse canal possa crescer. Compartilhe também, compartilhe, que você possa mandar para um amigo. Se foi para você boa essas palavras, se mexeu com você em alguma área da tua vida, então compartilhe com outros e que esta graça de Deus possa ser expandida para outras pessoas que neste momento muitas vezes está desolado, triste, como estava ali Gideão. Mas o anjo apareceu. Seja você esse anjo e abençoe a vida do teu amigo, da tua amiga e daquele que você acha que necessita, e entender que Deus ama todos nós e tem o melhor para cada um de nós. Eu desde já agradeço por esse carinho, por esse amor, que você se sinta abençoado, abraçado por mim, feliz entrada de maio e que possamos vencer a cada dia. É o desejo do meu coração. Que você fique nesta paz, nesta noite, e que Deus te dê, sabe, a condição de você falar: eu sou amado do Pai. Shalom, Adonai.